Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar as estratégias da campanha de vacinação seletiva contra o sarampo, né, de 2019. É a campanha que vai iniciar a partir da próxima segunda-feira. Meu nome é Daniele Grillo, eu coordeno o Programa Estadual de Imunizações e Vigilância de Doenças Imunopreveníveis, né, da Secretaria Estadual de Saúde. E é um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente falar um pouco sobre essa campanha de vacinação tão importante nesse cenário epidemiológico que nós estamos vivendo no Brasil. Inicialmente, antes da gente entrar na campanha propriamente dita, né, a estratégia da campanha, é importante, né, reforçar que no último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil já registra mais de 5 mil casos de sarampo, né, nos últimos 90 dias. É uma situação bastante preocupante, são já 19 estados registrando surto da doença e os números não param, né, de crescer. Existe uma tendência de estabilidade nas últimas 5 semanas, mas ainda a situação epidemiológica do sarampo é muito preocupante. Dados aqui do estado do Espírito Santo, né, atualizados nessa semana, nós já temos no ano de 2019 225 casos notificados suspeitos de sarampo. Desses 225, 171 foram descartados laboratorialmente. Temos 2 casos confirmados, né? São 2 casos do município de Cariacica. Um é uma adolescente de 19 anos que viajou para o estado de São Paulo e se infectou naquele estado. E uma criança de 6 meses que viajou para o estado de Pernambuco. E também temos 52 casos que ainda estão em investigação. Então, esse cenário epidemiológico justifica essa ação, né, que nós vamos desencadear a partir da próxima semana. Precisamos de melhorar nossas coberturas vacinais e a única medida de prevenção do sarampo é a vacinação. Por isso é uma estratégia tão importante, uma medida de controle fundamental para controlarmos esse surto da doença. Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre a nossa cobertura vacinal com a tríplice viral aqui no estado, né? E vamos nos concentrar um pouco no público infantil, que considerando a incidência da doença no Brasil, a gente verifica que é um público que está bastante acometido pelo sarampo. No ano de 2018, nós tivemos uma campanha de vacinação indiscriminada para crianças de 1 ano a menor de 5. E naquele momento nós tivemos uma cobertura de 101%. Mas o que a gente verifica, né? Na rotina de vacinação, né, na primeira dose, nós atingimos a cobertura, né, nas crianças de 1 ano, porém, na segunda dose, a cobertura vacinal não foi alcançada. É aquela dose dada aos 15 meses de idade. No ano de 2019, considerando que esse dado de 2019 ainda é parcial, nós não estamos com cobertura vacinal adequada, que deve ser superior a 95%, em nenhuma dose de rotina, né? A gente verifica que na dose 1 da tríplice viral, aquela que é dada com 1 ano de idade, nós estamos com uma cobertura de 92,36%. Na dose 2, a cobertura cai para 78,23%. Então, isso demonstra a necessidade, né, de um trabalho conjunto, né, de busca ativa de crianças não vacinadas. Por isso, essa campanha de vacinação ela é tão estratégica do ponto de vista de aproveitarmos a oportunidade, fazer um chamamento, né, dos pais responsáveis para levar os seus filhos até a unidade de saúde. Mas isso não impede também que os municípios também desencadeiem ações de busca ativa em creches, né, através dos agentes comunitários de saúde, que é fundamental para conseguirmos, então, uma boa adesão dos pais à vacinação, né, do público infantil. Com relação à intensificação da dose 0 da tríplice viral na população de 6 a 11 meses, essa é uma estratégia feita neste momento de emergência epidemiológica. Então, não faz parte da rotina de vacinação do calendário vacinarmos crianças menores de 1 ano de idade. Então, essa vacinação de crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, ela é feita somente no momento de risco epidemiológico, considerando, né, que o sarampo em crianças menores de 1 ano de idade, ele pode ser mais grave, ele leva a complicações como, por exemplo, pneumonia, doença neurológica, pode levar a cegueira, até mesmo a morte. Então, por isso que é tão importante a vacinação dessas crianças de 6 a 11 meses, nesse contexto que estamos vivendo hoje. E aí a gente verifica
que a cobertura vacinal para esse público ela ainda está baixa, né? Nós iniciamos essa ação no mês de agosto e a cobertura aqui no estado do Espírito Santo ainda está em torno de 55%. Então, isso demonstra que nós precisamos ainda trabalhar mais, né, nessa campanha de vacinação para conseguirmos resgatar esse público que, neste momento, né, a gente tem essa justificativa de melhoria de cobertura vacinal nessa faixa etária, considerando o risco que essas crianças estão correndo. E aí, lembrando que as crianças menores de 6 meses, a vacina ela é contraindicada, então, por isso, o nosso foco de vacinação dessa dose zero são as crianças de 6 a 11 meses, e depois de 1 ano de idade, ela recebe a sua dose conforme o calendário nacional de vacinação. Esse mapa aqui, eu trouxe para a gente discutir um pouco a nossa situação, né, de homogeneidade de cobertura, né? Então, a gente verifica que a gente tem bolsões suscetíveis no estado do Espírito Santo, né? Como eu mostrei naquele slide anterior, a cobertura vacinal da primeira dose, né, da tríplice viral, ela ainda não está adequada no ano de 2019, né? Nós estamos no estado com a cobertura de 92,36%, mas nós temos, então, aqui municípios onde tem uma cobertura ainda inferior a 80%. Então, é uma situação que a gente precisa de reverter, né, com essa campanha de vacinação. Nós precisamos de garantir boas coberturas vacinais e também coberturas homogêneas, porque o sarampo é uma doença de alta transmissibilidade e se você tem uma população vulnerável, uma população suscetível, você pode ter surto e entrada do sarampo por esses locais onde, né, a gente tem uma cobertura vacinal inadequada. Aqui a gente vai verificar agora a cobertura da dose 2. E aí, né, a gente tem que destacar que a dose 2, a gente tem, né, uma situação até de abandono de esquema, né? Então, a gente tem uma cobertura melhor na dose 1, que é aquela dada com 1 ano de idade, mas na dose 2, né, cai a cobertura vacinal para em torno de 78%. E aí, a nossa situação de bolsões suscetíveis, né, ela aumenta ainda mais. Então, nós precisamos trabalhar mais para melhorar a cobertura nessa segunda dose para a gente garantir, então, a proteção. Porque lembrando que a criança, ela precisa de ter as 2 doses da vacina tríplice viral para ela estar efetivamente protegida. Então, temos que resgatar esse público na dose 2 para a gente, então, garantir a proteção dessas crianças. E aí, então, quando a gente verifica, né, a dose zero das crianças de 6 a 11 meses, a situação é ainda mais preocupante, né? A gente verifica poucos municípios com uma cobertura superior a 95%, que são esses que estão em verdinho, né? E temos alguns municípios entre 80% a 94,99% em amarelo e a grande maioria abaixo de 80% de cobertura, né? Então, isso demonstra o quantitativo de crianças que nós ainda precisamos vacinar na faixa etária de 6 a 11 meses para garantir a proteção desse público que é tão vulnerável a complicações do sarampo. E aí, colocando do ponto de vista da incidência do sarampo, né, no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, a gente verifica que a incidência do sarampo em crianças menores de 12 meses de idade, ela é 12 vezes maior do que a população em geral. Então, isso demonstra o quanto essa população é suscetível e vulnerável, e por isso nós precisamos desencadear ações de vacinação voltadas para esse público, para garantirmos, então, uma cobertura vacinal adequada e homogênea para a proteção dessas crianças. Então, fica o alerta aqui desse resgate da população de 6 a 11 meses, né, para a melhoria das coberturas vacinais. Diante, então, da situação epidemiológica no Brasil e desse cenário de baixas coberturas vacinais, reforçamos, então, a necessidade da realização da campanha de vacinação contra o sarampo, a fim, então, de captar não vacinados ou crianças com cartão de vacina incompleto, com isso minimizando o risco de adoecimento desses indivíduos e, consequentemente, reduzindo ou eliminando os bolsões de não vacinados. Diante da situação epidemiológica no Brasil e do cenário das baixas coberturas vacinais, nós reforçamos a necessidade da realização da campanha de vacinação contra o sarampo. Essa campanha tem o objetivo de captar não vacinados ou pessoas, né, que fazem parte do público-alvo da campanha que estejam com um cartão de vacina incompleto. Minimizando, então, o risco de adoecimento desses indivíduos e, consequentemente, reduzindo ou eliminando os bolsões de não vacinados, conforme a gente viu
nos mapas anteriores. A população-alvo da campanha de vacinação contra o sarampo serão crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Essa é a chamada primeira fase da campanha, que vai acontecer no mês de outubro. Teremos uma segunda fase da campanha, que acontecerá no mês de novembro, para adultos jovens na faixa etária de 20 a 29 anos. Então, nós teremos 2 campanhas de vacinação em períodos distintos, né? E a estratégia deste momento, que vai começar a partir de segunda-feira, é voltada para o público infantil, de 6 meses a menor de 5 anos. E conforme vimos, estamos vacinando as crianças a partir de 6 meses, por causa, né, da dose zero que é dada na criança de 6 a 11 meses, devido à justificativa epidemiológica, né, desse momento que estamos vivendo. A meta mínima a ser alcançada na campanha corresponde a 95% de cobertura vacinal, e ela deve ser de forma homogênea, né? Não podemos ter municípios, né, com bolsões de não vacinados, para evitar que o surto aconteça naqueles locais onde a cobertura vacinal não está adequada. E aí, então, de acordo com esse público-alvo a ser vacinado, como eu disse, na primeira fase vai ser voltado para o público infantil, que é aquele que corre risco maior de complicações do sarampo. Como eu falei, então, a estratégia vai ser em 2 etapas. Na primeira etapa, que vai ser no período de 7 a 25 de outubro, será realizada, então, a vacinação das crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, não vacinadas ou que estejam com cartão de vacina incompleto. E teremos um dia D, que é o Dia de Mobilização Nacional, que vai ser no dia 19 de outubro. Esse dia D, ele é importantíssimo para darmos oportunidade às famílias que têm dificuldade de procurar a unidade de saúde durante a semana, porque os pais trabalham, né? Às vezes o horário de funcionamento da unidade de saúde é incompatível com a rotina das famílias, então o dia D é importantíssimo para garantirmos o acesso das famílias à vacinação. A priorização do grupo infantil na primeira etapa, ele se deve à elevada incidência da doença nessa faixa etária, nos surtos registrados em 2019. Então, como eu falei, a incidência, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, demonstra, né, que a população menor de 5 anos é onde você tem maior incidência, e aí o destaque maior para as crianças menores de 1 ano, onde a gente tem uma incidência superior, que chega até 12 vezes mais do que a população em geral, né? Também as crianças menores de 5 anos de idade apresentam maior risco de desenvolver complicações pelo sarampo, como cegueira, encefalite, diarreia grave, infecções de ouvido, pneumonias e óbitos. Conforme o último boletim também do Ministério da Saúde, nós temos 4 óbitos no Brasil e 3 deles em crianças menores de 1 ano. Então, justificando mais uma vez que as crianças têm um risco maior de complicação pelo sarampo. Aqui no estado do Espírito Santo, o nosso público de crianças de 6 meses a menores de 5 anos é em torno de 232 mil crianças. Essas, então, terão a sua caderneta de vacinação atualizada e serão vacinadas somente aquelas que sejam não vacinadas ou que estejam com seu cartão incompleto. Então, por isso, é uma campanha de vacinação seletiva. Vai ser vacinada somente a criança que precisar receber a dose conforme o seu histórico de vacinação. Por isso é fundamental que as famílias levem a caderneta de vacinação até a unidade de saúde, porque só vai receber a vacina aquela criança que precisar. Como eu falei, não será uma campanha discriminada, será uma campanha de vacinação seletiva. Também na primeira etapa, aqui no estado do Espírito Santo, nós teremos uma estratégia de intensificação da vacina HPV meningocócica C neste mesmo período de vacinação do público infantil contra o sarampo. Isso se deve às baixas coberturas vacinais de HPV e meningo C na população de adolescentes, né, conforme o calendário nacional de vacinação. No dia D, que é no dia 19 então, de outubro, será, além de ser ofertada a vacina, né, do dia 7 ao dia 25 de outubro nessa primeira etapa, também no dia D vai ser ofertada, além da vacina contra o sarampo para as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, também vai ser ofertada, né, a vacina HPV e meningo C para adolescentes. Lembrando que a vacina HPV
ela está disponível para meninos de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, menor de 15 anos, né? E para meninos de 11 a menor de 15 anos. Já a vacina meningocócica C, né? Ela está disponível para ambos os sexos de 11 a menor de 15 anos. Então, também aproveitaremos essa oportunidade, porque como teremos essa campanha de vacinação que acontece no período que os municípios trabalham as intensificações nas escolas, então, em função disso, também teremos a estratégia de vacinação HPV e meningo C nas unidades de saúde no período da campanha. Destacando aqui a cobertura vacinal do Espírito Santo para meningo C nesse público de adolescente, o quanto está baixa, né? 43,84%, e é uma situação que, às vezes, pode ser devido à falta de informação das famílias. Porque quando a gente fala em meningite C, as pessoas tendem a ter um medo da doença, né? E quando a gente olha a cobertura vacinal do público adolescente para o meningococo C, a gente verifica uma cobertura inferior a 50%. Então, esse número aqui demonstra que pode ser devido à falta de informação das famílias que a vacina está disponível nas unidades de saúde para o público de adolescente. Então, também nós temos que trabalhar a questão da comunicação, da informação, educação em saúde com essas famílias para revertermos esse número aqui. Nós temos no estado do Espírito Santo uma estimativa de em torno de 139 mil adolescentes não vacinados com esse reforço da vacina meningocócica C. Então, é muito importante aproveitarmos desse momento da campanha contra o sarampo, também para buscarmos essa intensificação, né, no público adolescente. Mas aí, destacando que a campanha contra o sarampo será voltada para o público infantil, né, crianças de 6 meses a menor de 5 anos, e paralelo a isso, nós teremos também a vacinação dos adolescentes para HPV e meningo C. O que a gente também vai fazer enquanto estratégia nesse período, né? Uma vez que vamos também chamar os adolescentes para tomar a vacina HPV e meningo C, as unidades de saúde também já vão emitir a declaração da situação vacinal atualizada. Isso porque a gente está entrando num período de matrícula e rematrícula. Então, vamos aproveitar o momento para emitir a declaração, oportunizando, né? Uma vez que essas famílias, em algum momento, vão buscar as unidades de saúde essa declaração para fazer a matrícula ou rematrícula dos seus filhos nas escolas. Então, a gente vai otimizar esse período para fazer as duas ações em paralelo. Aqui, então, a gente viu a cobertura de meningo C, né, para ambos os sexos, e aqui a gente vê a cobertura vacinal HPV. Então, nas meninas, a primeira dose está em 78,90%, quando a meta da vacina HPV é no mínimo 80%, e na segunda dose cai ainda mais, está em 51,72%. E nos meninos, né, está uma situação ainda mais ruim. Olha, a cobertura da primeira dose em meninos de 11 a 14 anos está em torno de 54%, e a dose 2 não chega a 30%. E aí a gente tem que lembrar, né, que o Brasil ele tem muitos casos anuais, né, de câncer de colo de útero. Ainda o câncer de colo de útero mata muitas mulheres. E o quanto essa vacina ela é importante na prevenção do câncer das meninas, né, do seu futuro. E também dos meninos, porque o HPV também, além de causar o câncer de colo de útero, ele pode causar câncer de pênis, de boca, de garganta, de ânus. Daí a importância da vacinação. Depois teremos a segunda etapa, que vai ser no mês de novembro. Essa segunda etapa da campanha contra o sarampo, né, ela também vai ser uma campanha de vacinação seletiva, e ela vai ser no período do dia 18 a 30 de novembro. Então, vai ser realizada a vacinação de adultos jovens na faixa etária de 20 a 29 anos de idade, e o dia de mobilização nacional, né, o dia D, será no dia 30 de novembro. Nessa etapa, então, o Ministério da Saúde priorizou o grupo de 20 a 29 anos de idade devido ao número de casos confirmados nessa faixa etária ser expressivo. Então, quando a gente olha a incidência das crianças, né, ela é a maior, e depois vem a população na faixa etária de 20 a 29 anos. Por isso, é tão importante o resgate vacinal desse público nessa segunda fase da campanha. E como eu falei, essa campanha vai ser em fases distintas, porque não teria como o Ministério da Saúde unificar esses dois públicos numa única campanha,
tendo em vista que o quantitativo de vacinas não é suficiente para atender essas duas demandas. Então, no momento, nós recebemos a vacina para trabalhar no período da campanha, né, do dia 7 ao dia 25, para o público infantil, e neste período faremos a vacinação contra o sarampo somente no público infantil, e aí, então, em novembro, faremos a vacinação da população de 20 a 29 anos. No estado do Espírito Santo, a população de 20 a 29 anos é em torno de 657 mil pessoas, né? A gente vê que é um público muito grande, né? Que nós faremos, então, a ação de vacinação no mês de novembro, a partir do dia 18, né? De acordo com a disponibilidade das vacinas pelo Ministério da Saúde. A vacina para o público infantil já foi distribuída para todos os municípios, e a vacina para o público de adultos jovens será distribuída, né, no momento oportuno. Então, esse público, né, em torno de 650 mil pessoas, de 20 a 29 anos, terá a sua carteira de vacinação avaliada, tendo em vista que será uma campanha de vacinação seletiva, como eu falei. Só vai tomar a vacina aquele que estiver não vacinado ou com o seu cartão de vacina incompleto. Tem algumas questões importantes também da gente discutir, né, que é relacionada ao público infantil, que as crianças na faixa etária de 6 meses até 11 meses e 29 dias, elas deverão, como eu falei anteriormente também, receber uma dose da vacina tríplice viral, a chamada dose 0, né, seria uma dose extra da vacina, mas essa dose não é válida para a rotina. Então, nessa situação que a gente faz das crianças de 6 meses a menor de 1 ano, essa dose 0, nós precisamos depois de agendar a primeira dose a partir dos 12 meses, e lembrando que entre uma dose e outra, temos que dar um intervalo mínimo de 30 dias entre essas doses. Então, por exemplo, se a criança tomou a vacina com 11 meses e 15 dias, eu não posso atrasar a primeira dose para 12 meses, porque eu tenho que dar um intervalo mínimo de 30 dias. Então, eu vou agendar para 1 ano, né, e 15 dias. Porém, se a criança tomou, por exemplo, com 10 meses, posso atrasar a primeira dose com 12 meses sem nenhum problema, porque aí você teve um intervalo maior que 30 dias. Lembrando que a primeira dose só é dada a partir dos 12 meses de vida. Depois, com 15 meses, é a segunda dose que é dada com a vacina tetraviral. E aí, então, a gente fazendo essas duas doses, uma aos 12 meses, né, a partir dos 12 meses, e a outra com 15 meses, primeira e segunda dose, a gente, então, encerra o esquema do público infantil, né? Todas as crianças, então, na faixa etária de 15 meses a menores de 5 anos, para serem consideradas com o esquema vacinal completo, elas devem ter essas duas doses da vacina tríplice viral, dada a partir de 1 ano de idade. Como eu falei, aquela dose dada em crianças de 6 meses a menor de 1 ano de idade, a dose 0, ela não é contada para a rotina de vacinação da criança. Por isso o nome dose 0. Ela só é dada para garantir a proteção da criança naquele momento de risco epidemiológico. Com relação ao público, né, de adultos, as vacinas que poderão ser utilizadas na campanha da população adulta de 20 a 29 anos, que vai acontecer no mês de novembro, poderá ser a vacina tríplice viral ou dupla viral. O Ministério da Saúde fez uma compra grande da vacina dupla viral, tendo em vista que no mercado internacional já não tem mais vacina tríplice viral, porque surto de sarampo está acontecendo em todo o mundo. Então, a busca pela vacina tem sido de praticamente todos os países. Então, em função disso, não há no mercado vacina tríplice viral suficiente. Em função disso, o Ministério da Saúde adquiriu vacina dupla viral, que para a proteção para o sarampo, ela é tão boa quanto a tríplice viral. A diferença entre a vacina tríplice viral e dupla viral é que a vacina tríplice viral, ela protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e a dupla viral, ela protege contra sarampo e rubéola, né? E a vacinação da população de 20 a 29 anos vai ser seletiva. E o que o Ministério da Saúde, né, preconiza das pessoas até 29 anos de idade? Que elas tenham 2 doses de vacina, então, com componente sarampo. E, claro, respeitando o intervalo de 30 dias entre as doses. Aqui,
eu coloquei como é que é o esquema do Ministério da Saúde, mas para a campanha de vacinação, como eu falei, nós teremos na primeira fase a vacinação do público infantil de 6 meses a menor de 5, e na segunda fase, em novembro, vacinaremos pessoas de 20 a 29 anos. Em ambos os públicos, precisa ter 2 doses da vacina. Né? A atualização do documento para as vacinas definidas no calendário de vacinação também deve acontecer conforme a disponibilidade da vacina. Então, ou seja, nós não teremos uma campanha de multivacinação. Nós teremos uma campanha de vacinação contra o sarampo, mas de acordo com a disponibilidade das demais vacinas do calendário de vacinação, os municípios também devem fazer a atualização da caderneta da criança para outras vacinas do calendário, né, conforme a disponibilidade da vacina. Aqui nesse quadro, nós temos a foto das vacinas que vão estar disponíveis na campanha de vacinação contra o sarampo das crianças. Com relação à vacina que será trabalhada na campanha de vacinação dos adultos jovens, nós ainda não temos a vacina dupla viral, ou seja, como eu falei, neste momento nós recebemos a vacina do público infantil, e em outro momento, né, no final de outubro e início de novembro, nós vamos receber a vacina para os adultos jovens. Então aqui eu vou me deter nas vacinas que nós vamos trabalhar com o público infantil, né? E demais orientações da população de 20 a 29 anos, nós teremos um outro momento para discutir também. A vacina tríplice viral, então, vai ser utilizada para o público infantil e o adulto jovem será uma das duas. Né? Teremos, então, 3 laboratórios, né? O laboratório Biomanguinhos da Fiocruz, teremos a vacina do laboratório Serum, esse daqui, e teremos também esse laboratório aqui, que é o MSD. Para os adultos jovens, serão utilizadas as vacinas tríplice viral e dupla viral, né, contra sarampo e rubéola. E aí, essa dupla viral vai ser do laboratório Serum. Só que ainda, como eu falei, nós não temos ela ainda disponível. Temos também algumas informações muito importantes, né? Porque nós vamos trabalhar, como eu falei, com 3 laboratórios. E tem um laboratório, o laboratório Serum, a vacina tríplice viral do laboratório Serum, ela não deve ser administrada em crianças portadoras de alergia à proteína do leite da vaca. Então, assim, gente, não confundam alergia à proteína com intolerância à lactose, são coisas distintas. Essa vacina, existe uma precaução para crianças que tenham alergia à proteína do leite, tá? Não é intolerância à lactose. Então, no caso de vocês atenderem uma criança que tenha alergia à proteína do leite, deve ser administrada as vacinas disponíveis nos outros laboratórios, que não sejam do laboratório Serum. Então, como eu falei, todos os municípios vão receber vacinas, né, dos laboratórios que vão ser trabalhados, e aí, então, reservar doses da vacina dos outros laboratórios que não serão para esses casos de crianças com alergia à proteína do leite. Outra questão também importante é que nós estamos fazendo dose 0 em crianças de 6 meses a menor de 1 ano. E nós temos uma vacina importantíssima do calendário da criança, que é dada para as crianças com 9 meses de idade, que é a vacina febre amarela. Então, a vacina febre amarela, assim como a vacina tríplice viral, é uma vacina injetável de vírus vivo atenuado. Então, para as crianças de 9 meses de idade que necessitam ser vacinadas para a febre amarela, é importante vocês considerarem o cenário epidemiológico local a fim de definir qual vacina será prioritada entre as vacinas tríplice viral e febre amarela, porque em crianças menores de 2 anos de idade, existe uma norma do Ministério da Saúde que não devemos vacinar a vacina tríplice viral simultaneamente com a febre amarela. Ou seja, não devemos vacinar tríplice viral e febre amarela em crianças menores de 2 anos no mesmo dia. Temos que dar um intervalo mínimo de 30 dias. Então, o que a gente considera neste momento epidemiológico aqui no estado? Que o maior risco neste momento é o sarampo.
Então, se vocês forem optar entre a vacina febre amarela ou tríplice viral para uma criança de 9 meses, é preferível que vocês optem pela tríplice viral e 30 dias depois vocês façam, então, a vacina febre amarela, tá? Diante, então, da avaliação, independente de qual vacina foi aplicada aos 9 meses, devemos, então, agendar a outra impreterivelmente com 30 dias, a fim de proteger a criança para as 4 doenças: sarampo, cachumba, rubéola e a febre amarela. Então, como eu falei, é somente nessa situação que há uma coincidência da criança estar com 9 meses e precisar de receber a febre amarela e também a tríplice viral, essa dose zero que nós estamos fazendo. Então, nós vamos optar pela tríplice viral, considerando esse contexto epidemiológico, e fazer a febre amarela com 30 dias de intervalo. Então, agora vamos falar um pouco sobre as precauções, né, da vacina. Precaução é a situação que vamos adiar a vacinação devido a alguma situação da saúde, né? Então, no caso de febre, né, no caso da criança ou do adulto jovem, na segunda fase da campanha, se eles estiverem, né, com uma doença aguda febril moderada grave, recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro, com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença. Porque podemos ter a questão da coincidência, né, da relação temporal. Vacinou, a pessoa desencadeou um quadro, para você não atribuir a vacina a algo que a pessoa já esteja, né, em curso aí alguma situação da saúde dela. Também, após o uso de imunoglobulina, sangue e derivados, a vacinação deve ser adiada por 3 a 11 meses, devido ao risco de interferência na resposta imune. Este intervalo vai depender do tipo e dose do hemoderivado utilizado. Caso ocorra a vacinação antes do intervalo necessário, essa dose não deverá ser considerada válida. Então, essas informações mais detalhadas sobre o uso de imunoglobulina, hemoderivado, sangue, existe um protocolo, que é o Manual do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, o CRI. Esse manual está disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde, e vocês podem olhar as informações de forma mais detalhada, que é algo bem específico, né, que não vai entrar na nossa aula aqui de hoje. Mas é importante, quem quiser se informar um pouco mais, consultar essa informação no Manual do CRI. Outra precaução também são as pessoas em uso de drogas imunossupressoras ou biológicos, né, terapia biológica. Elas devem ser avaliadas no CRI ou então por um profissional médico para indicação não de vacinação. Lembrando que drogas imunossupressoras, né, elas vão abaixar a imunidade da pessoa, e nós estamos falando aqui de uma vacina de micro-organismo vivo atenuado. Então, ou seja, se aquela pessoa estiver com uma imunossupressão grave, a vacina viva pode desencadear um evento adverso pós-vacinal. Então, em função disso, é importante ter uma avaliação médica, né, ou da equipe do Centro de Referência para Imunobiológico Especial, né? Mas é muito importante a opinião do médico do paciente com relação ao quadro, né, daquele indivíduo. Pessoas em uso de corticosteroides em doses imunossupressoras devem ser vacinadas com intervalos de pelo menos 1 mês após a suspensão da droga. Ou seja, tem um paciente utilizando corticoide em dose imunossupressora por mais de 15 dias, né? Ele tem que interromper, para tomar a vacina, a interrupção do tratamento dele tem que ser de no mínimo 30 dias, para ele o quê? Recompor a sua resposta imune, para que ele possa receber o imunobiológico. Outra também informação importante são as pessoas em uso de quimioterapia antineoplásica, né? Elas só devem ser vacinadas 3 meses após a suspensão do tratamento. Também em função disso, que a gente precisa da resposta imunológica daquela pessoa estar, né, adequada ou melhorada, para que a gente tenha uma boa resposta à vacina. E aí também considerando que, mesmo em vacinas não vivas, né, de produtos de bactérias ou vacinas inativadas, existem as situações também que a gente adia para recompor, né, o sistema imunológico da pessoa, para que ela responda também adequadamente à vacina. Mas com relação à tríplice viral, o risco aqui não é só da resposta, o risco também é da própria composição da vacina, que, como eu falei, ela é de vírus vivo atenuado. Então, por isso que a gente tem que ter essa precaução. Continuando com relação às precauções, também os transplantados de medula óssea, recomenda-se vacinar com intervalo de 12 a 24 meses após o transplante.
Essa orientação também desse público transplantado tem no manual do CRI, é importante consultar as informações técnicas, né, que é um público especial. Qualquer dúvida também, vocês podem ligar para o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, o CRI, buscar informação com a equipe técnica, né. Uma questão também que é muito importante reforçar é que recomenda-se que a gravidez seja evitada por 30 dias após a administração da vacina. Por quê? Porque nós consideramos que um evento adverso ele pode acontecer até 30 dias após a administração da vacina. Então, ou seja, por isso que é importante que a mulher evite a gravidez nesse período, para se caso aconteça alguma coisa, a gente investigar e acabar não associando aquela situação que ela está desenvolvendo à vacinação. Então, ou seja, tomou a vacina, uma mulher em idade fértil, só engravidar 30 dias após, tá? Agora, caso seja aplicada inadvertidamente a vacina numa gestante, não é indicada a interrupção da gravidez, porque esse risco, né, de qualquer problema é um risco teórico, né? Mas se for feita uma vacina tríplice viral numa gestante, é importantíssimo que seja notificado como erro de imunização para que seja investigado, né, e também acompanhado o caso. Mas, como eu falei, não é indicado nenhum tipo de tratamento específico, né? A mulher vai ter a sua gestação normal, acompanhamento de pré-natal normal e depois também a criança, o acompanhamento de puericultura sem nenhum problema, né? É só mesmo uma questão de precaução. Agora, com relação às contraindicações, né? A vacina tríplice viral ou dupla viral, né, que como eu falei, nós poderemos trabalhar no público adulto jovem com a dupla viral, mas aí vamos focar mais na tríplice, porque agora é o que vai acontecer no público infantil. Pessoas que têm, né, história de anafilaxia, doses anteriores à vacina, contraindica doses subsequentes, ou seja, se ela tomou uma dose de tríplice viral e teve uma anafilaxia, né, contraindica a próxima dose. Por isso também que a gente fala que a gente trabalha com imunidade coletiva, né? Tem pessoas que têm contraindicação à vacina. Então, a pessoa que não tem contraindicação se vacinando, além dela se proteger, ela também protege essas pessoas que não podem receber a vacina. Então, o ato de vacinação é um ato também solidário. Se você se protege, também protege o outro que não pode receber a vacina. Também, com relação às pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, né? Existem situações que contraindicam a vacinação. Não é toda pessoa com imunodeficiência que a vacina será contraindicada. Isso vai depender de quê? Vai depender de avaliar o risco-benefício, né, de exposição ao vírus selvagem. E também temos que lembrar que na infecção pelo HIV, em indivíduos em vigência de imunossupressão grave, no caso de crianças e adolescentes com CD4 menor que 15%, e adultos com CD4 menor que 200 células, contraindica a vacinação. Porém, se tem um paciente HIV positivo e ele não está numa situação de imunossupressão grave, pode ser feita a vacinação, né? Então, isso vai ser uma avaliação médica. Em algumas situações, vai ser liberada a vacina de acordo com a contagem de células CD4 desse paciente HIV positivo. A vacina também é contraindicada em crianças menores de 6 meses de idade, né? Então, a vacina só é indicada para pessoas a partir de 6 meses, né? Em situação de risco epidemiológico. Em menor de 6 meses, não vacinamos. Então, as mães de crianças menores de 6 meses têm que tomar alguns cuidados adicionais com esse bebê, evitar locais aglomerados, pouco ventilados, para evitar um risco para essa criança, né? E as gestantes também, a vacina é contraindicada. Então, nós não vacinamos a gestante. Por isso é tão importante, quando uma mulher em idade fértil chega na sala de vacinação, perguntar se ela está grávida. Se ela estiver grávida, só que for uma mulher não vacinada, né, ou com esquema incompleto, só poderá receber a vacina tríplice viral após o parto. Então, é uma oportunidade, por exemplo, numa maternidade, quando se vacina, né, o bebê a BCG e hepatite B, aproveita e também faz a tríplice viral naquela mulher, no puerpério, né, que está com o esquema vacinal incompleto ou não vacinada. Não tem nenhum problema. Depois que ela teve o bebê, pode vacinar aquela mulher na fase do puerpério. Com relação à vigilância de eventos adversos pós-vacinação, então a gente sabe que as vacinas são muito seguras, né? Elas passaram por anos de estudos, né, de segurança e eficácia, mas elas não estão isentas de efeitos colaterais.
Então, em função disso, é importantíssimo, né, a gente fazer a farmacovigilância e também nós temos que reforçar que em situações de campanha é esperado que ocorra o maior número de eventos adversos. Por quê? Né? Porque a gente tem um aumento do público em curto espaço de tempo. Então, ou seja, você tem mais pessoas a serem vacinadas, então você pode ter um aumento de evento adverso, tendo ou não relação causal com a vacina. Ou seja, você pode ter evento adverso pela própria vacina, mas também pode ser uma coincidência temporal, ou seja, eu apliquei a vacina e a pessoa apresentou algum quadro. Pode ser uma questão também temporal, de coincidência com o ato da vacinação. Por isso que precisa ser notificado e investigado. Então, devido a esse aumento de público, né, no período de campanha de vacinação, é importante, né, que todos estejam alertas, né, que os relatos dos eventos adversos pós-vacinação sejam notificados e investigados. Lembrar que tem que ser investigado, notificado, para que a gente faça uma boa vigilância, né, e não tenha situações, ruídos ao redor da vacina, né, que acabam deixando um pouco a credibilidade dela arranhada. Então, em função disso, temos que notificar os eventos adversos, investigar adequadamente, dar assistência adequada para aquela pessoa, para possibilitar o monitoramento da segurança das vacinas utilizadas, bem como a diferenciação entre associações temporais com a vacinação e uma associação realmente causal, né? Atenção especial também deve ser dada à notificação dos eventos adversos graves, lembrando que a gente tem, numa situação mais comum, reações locais, reações sistêmicas leves, mas também, né, em situações mais raras, podemos ter eventos adversos graves. Por isso é importante a atenção com relação à precaução e contraindicação das vacinas, para a gente não fazer uma vacina inadvertidamente num público que não pode receber. Então, no caso de evento adverso grave, todos eles devem ser investigados. E também, para maiores informações, vocês podem consultar, né, o Manual de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação. Ele também está disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde. E lá vocês vão encontrar uma descrição dos eventos adversos vacinais associados à vacina tríplice viral e também a outras vacinas do calendário. Mas aí, né, que o nosso foco da campanha é a vacinação contra o sarampo, então é muito importante que vocês estejam com as informações dos eventos adversos da vacina tríplice viral para dar orientação para os usuários, né, no momento da vacinação, de quais possíveis eventos a vacina pode desencadear. Também os cuidados, né? E é muito importante falar os cuidados com os usuários. Como é que é o fluxo de informações para a vigilância dos eventos adversos, né? Todas as notificações, então, devem seguir o fluxo descrito no Manual de Vigilância dos Eventos Adversos do Ministério da Saúde. É importante salientar que em qualquer situação epidemiológica, os eventos adversos graves, eles devem ser comunicados dentro das primeiras 24 horas de sua ocorrência do nível local, ou seja, da sala de vacina até o nível nacional, seguindo o fluxo determinado pelo PNI. O que é importante a gente reforçar? Que no Estado do Espírito Santo, as notificações, elas são inseridas no sistema chamado CIAPV, que é um sistema online. Então, toda notificação que é inserida por uma unidade de saúde, ela vai direto para o Ministério da Saúde. Então, isso é muito importante que dá agilidade na informação para que a gente tenha, né, que a gente tome as medidas em tempo oportuno para ser feita a investigação daquele caso, né, daquela ocorrência. Então, é importante, né, que os serviços eles primem pela qualidade das notificações, né, através do preenchimento de todas as variáveis contidas na ficha de notificação e investigação de APV e sejam registrados no CIPNI, né, naquele módulo chamado CIAPV, que é o Sistema de Informação de Eventos Adversos Pós-Vacinação. Então, quanto mais informações daquela ocorrência, melhor será feita depois a investigação e a elucidação do caso. Com relação aos registros, né, a gente também não pode deixar de falar que os registros eles são fundamentais, né, à informação para a tomada de decisão. Ou seja, se a gente verifica uma cobertura vacinal baixa, significa que devemos encadear estratégias para melhorar aquela cobertura vacinal. Então, o registro nos aponta para que direção
né, como que a gente deve planejar as nossas ações. Por isso que eles são fundamentais para nós avaliarmos aquela ação, monitorarmos e avaliarmos aquela ação que estamos desencadeando. Então, para a faixa etária de 6 meses a 11 meses e 29 dias, ou seja, né, 6 meses a menor de um ano, os municípios que trabalham com o CPN Web devem escolher a estratégia intensificação e registrar como dose. Ou seja, dose significa que a dose não válida, né? Como se fosse a dose zero. Municípios com CPN Desktop, a estratégia é intensificação e também o registro é dose. E no caso de municípios com API Web, registra-se como dose em menor de um ano. Para a faixa etária de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias, nos 3 sistemas, a estratégia escolhida será rotina, né? Porque aí lembrando que, sendo uma vacinação seletiva, nós vamos vacinar com D1 ou D2, conforme a situação vacinal encontrada na caderneta de vacinação daquela criança, né? Então, por isso é fundamental a caderneta de vacinação para a avaliação da situação vacinal e fazer a D1 ou a D2 se estiver faltando essas doses no cartão de vacina da criança, né, de 1 a menor de 5 anos. Depois, na segunda fase, na outra campanha que vai acontecer no mês de novembro, onde vamos vacinar a população de 20 a 29 anos, nos 3 sistemas, a estratégia escolhida será a rotina e será registrada a dose de acordo com a situação vacinal encontrada. E aí, para a população de 20 a 29 anos, também o registro será como dose 1 ou dose 2, porque, como vocês sabem, né, conforme o calendário nacional de vacinação, menores de 30 anos, ou seja, até 29 anos, 11 meses e 29 dias, devem ter 2 doses de vacina com componente sarampo no cartão de vacina. E por esse motivo, então, vamos registrar como dose 1 ou dose 2. E aí, reforçando mais uma vez, de forma seletiva, quem tem as 2 doses no cartão não vai receber vacina na campanha. Somente aqueles não vacinados ou com esquema vacinal incompleto. Então, gente, é isso que eu queria, né, falar com vocês hoje, né? A gente vai ter, então, um grande desafio, né, de resgatar, a partir de segunda-feira, né, o público infantil, né, de 6 meses a menor de 5 anos. Espero que a gente tenha uma ação muito bem sucedida, né, que, como a gente viu, precisamos melhorar as coberturas vacinais, principalmente desse público infantil e principalmente também das crianças de 6 a 11 meses, que a gente viu que a cobertura está mais baixa do que as crianças de 1 a menor de 5 anos, né? Então, eu desejo uma boa ação para vocês.